Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para a discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos, às 10h30 e também em nosso site e em nossas redes sociais. No programa de hoje, vamos receber o secretário-geral da Condicef, Sérgio Ronaldo. Na pauta, balanço dos acordos com o governo em 2024 e expectativa dos servidores para 2025. Sérgio, seja bem-vindo ao nosso programa. Quero agradecer pelo convite da TV Alternativa, do nosso Sindicep do Maranhão e, evidentemente, para que a gente possa dialogar um pouco diante dessa atual conjuntura, que é um cenário mais, assim, positivo para o conjunto do funcionalismo da sociedade brasileira. Sérgio, o ano que passou foi de muita negociação com o governo federal. Você pode fazer um pequeno resgate do que foi negociado? Sim, Ricardo. Olha, no ano passado, nós, com o retorno das mesas de negociações, principalmente a Mesa Nacional de Negociação com o governo federal e as mesas setoriais, nós tivemos aproximadamente 300 reuniões entre as entidades sindicais representativas do funcionalismo e o governo federal. E essas mais de 300 reuniões foi fruto do empenho do conjunto das entidades representativas do funcionalismo público no sentido de retomar com a mesa nacional. Todos os servidores e servidoras sabem que depois do golpe lá de 2016, suspenderam as negociações com o conjunto do funcionalismo e só retornamos agora, evidentemente, em 2023. Mas em 2024 foi o ano que nós negociamos bastante e o fruto dessas negociações renderam os acordos que foram firmados entre as entidades sindicais e o governo federal. Aproximadamente, Ricardo, 57 acordos foram celebrados no decorrer de 2023 e 2024. A sua grande totalidade é em torno de 50 acordos em 2024. Desses 50 acordos que foram celebrados ano passado, a Confederação, a nossa Condicef, do qual nós somos representantes legítimos dela, celebrou em torno de 60% desses acordos, o que rendeu aí 16 bilhões e 800 milhões para o processo de negociação na reestruturação remuneratória do funcionalismo. Para fazer uma reflexão de onde viemos, da suspensão das negociações, o represamento das pautas dos servidores e a retomada do conjunto das negociações do funcionalismo, a gente acha que foi um avanço importante. Claro, ainda temos muitas coisas para continuar debatendo e a sequência das negociações continuam, mas foi importantíssima a retomada das negociações e a recomposição em parte da remuneração do conjunto do funcionalismo público federal. Sérgio, alguns servidores reclamaram, porque não houve o aumento direto em 2023. Mas nessas negociações, com o plano de cargos, acaba suprindo esse vácuo, né? Olha, Ricardo, o que é que acontece? Em 2023, nós tivemos 9% de forma geral para a remuneração do funcionalismo. E tivemos uma pequena recomposição do auxílio alimentação. O fato é que o orçamento de 2023 foi organizado pelo governo anterior. Então, foi o que restou para que a gente pudesse concluir esse processo de negociação. Em 2024, por conta das restrições orçamentárias, por conta do que foi aprovado no Congresso, que eles chamam de arcabouço geral do conjunto das rubricas orçamentárias, dificultou para que a gente pudesse ter tido, avanços circunstanciais no processo de negociação. Mas conseguimos, em 2024, equalizar um pouco os benefícios, que é o auxílio alimentação, o auxílio creche e o auxílio do plano de saúde, e, evidentemente, o foco principal foi na questão de 25 e 26. Então, o processo de negociação foi um processo bianual para 2025 e 2026, que tivemos categoria que circula aí entre
se a gente levar em consideração todo o circuito das negociações, os servidores vão levar entre 27% e 35%, dependendo da estrutura da sua carreira. O período infracionário, Ricardo, desses 4 anos, entre 2023 e 2026, está mais ou menos previsto aí na ordem de 17%. Corrijo, 17%. Então, os setores que vão ter um impacto menor é 27%, uma média de 10% de ganho real no processo de negociação. A gente queria um pouco mais para recuperar as perdas do poder aquisitivo anterior. Não foi possível dessa forma, mas pelo menos o processo de negociação foi positivo nesse sentido. Recuperou um pouco a questão dos benefícios, principalmente do auxílio alimentação, que anteriormente era 458, hoje está em R$1.000, e recuperou um pouco do poder aquisitivo de compra do salário da remuneração do conjunto do funcionalismo. Entre 2023 e 2025 e 2026, nessas negociações que fizemos, vão ser investidos, alguns dizem que é gasto, mas para nós é investimento, na remuneração do funcionalismo, um montante de 43 bilhões e 200 milhões. Então, isso já é positivo por si só, para que a gente possa continuar trabalhando em outros temas, em outros debates que dizem respeito ao conjunto remuneratório do funcionalismo. Outra coisa, Sérgio, parte do que foi negociado já seria atendido agora em janeiro e, por outras questões, não foi. O que está faltando realmente para ser implementado? Olha, Ricardo, o governo cumpriu o que acordou com a gente. Os acordos foram enviados uma medida provisória ao Congresso Nacional, está no orçamento da União os 16 bilhões para começar a ser pago a partir de 1º de janeiro, agora já do mês corrente, o montante previsto para 2026. Acontece que, estranhamente, o Congresso Nacional, de praxe, é regra, antes de sair do recesso, ele tem que aprovar o orçamento para o futuro ano, para poder o Estado, o país, começar a funcionar com recursos no cofre. Estranhamente, o Congresso Nacional não aprovou a lei orçamentária anual. E isso complicou a situação, porque o governo não pode fazer o pagamento sem ter o recurso, sem ter o orçamento aprovado. Então, o Congresso deixou para discutir o orçamento deste ano a partir do momento que eles voltem, agora no início de fevereiro. Então, mesmo assim, a gente dialogou com o Ministério da Gestão e Inovação e foi feita uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias que garante a retroatividade. Então, a medida provisória que foi publicada no dia 31 de dezembro, ela garante o reajuste de cada categoria, de cada setor, de cada órgão, cada carreira, de acordo com o que foi acordado, celebrado, e, evidentemente, o que resta agora é só o Congresso se debruçar sobre o orçamento, que está lá o montante previsto para garantir o cumprimento dos acordos, e o governo pagará retroativamente a partir do momento que o orçamento esteja aprovado. É um processo burocrático, mas, de toda forma, está garantido a retroatividade a partir de 1º de janeiro. Quem abriu a prévia do seu contra-cheque agora, no decorrer dessa semana, percebeu que o salário continua o mesmo, mas por conta dessa situação que tivemos que vivenciar, mas está garantido e, evidentemente, a gente espera que na primeira semana que o Congresso retorne, eles aprovem o orçamento e o governo faça a implementação na folha com a retroatividade a partir de 1º de janeiro. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o secretário da Condicef, Sérgio Ronaldo. Sérgio, os servidores terão algum prejuízo em relação ao que foi negociado? Não, de forma alguma. Os servidores, o que foi negociado, que estão contidos nos acordos, será cumprido. Qual pode ser, assim, um pouco de prejuízo que o servidor possa vir a ter? É acumular 2, 3 meses, janeiro, fevereiro, março, e quando isso acumula e é pago de uma só vez, os impostos e os encargos aumentam, são um pouco maior.
Por isso nós estamos tentando dialogar, nós vamos apresentar a nossa pauta já para a futura campanha, o futuro debate da Mesa Nacional de Negociação, agora no dia 31. O governo já se comprometeu que em fevereiro retoma as negociações da Mesa Nacional e nós vamos propor ao governo que, quando o orçamento estiver aprovado, ele pague talvez o mês de janeiro, o mês de fevereiro ou de março em folha suplementar, para não pagar tudo junto com o salário dos meses, para diminuir o impacto do imposto de renda e dos encargos sociais. Essa vai ser uma proposta que nós vamos apresentar ao governo, mas de toda sorte não terão prejuízo, que estão nos acordos. É evidente que alguns ajustes serão necessários, que nós já estamos dialogando com o MGI, mas por questões de erros pontuais, mas que não trazem prejuízo ao conjunto do funcionalismo, de modo com o que foi acordado e assinado nos termos de acordos. Sérgio, e como os servidores poderão pressionar, né, para garantir esses seus interesses e que o Congresso vote logo esse orçamento? Olha, Ricardo, nós tivemos agora uma reunião com todos os nossos sindicatos filiados, inclusive o nosso sindicato aí do Maranhão esteve presente, do último dia 16, mais ou menos traçando a estratégia de como fazer isso. Nós tiramos de construir um documento a ser levado a todos os parlamentares, reivindicando a prioridade para a aprovação, porque o orçamento não estando aprovado não prejudica somente essa situação, prejudica todos os custos, todos os investimentos da União, do Judiciário, do Legislativo. Então, a gente vai fazer um tipo de uma força-tarefa, logo no início da abertura do ano legislativo, dialogar com as lideranças dos partidos, do Congresso Nacional, no sentido de que esse seja, primeira coisa que eles vão ter que fazer é eleger a mesa diretora, tanto da Câmara como do Senado. A partir daí que eles colocam como ponto prioritário número 1 essa questão da aprovação do orçamento, porque vai resolver as questões pontuais do país, não só do funcionalismo público. Então, esse é o empenho que nós vamos fazer. Já tiramos essa resolução na nossa reunião com o nosso Conselho Deliberativo, com os nossos sindicatos filiados, e vamos levar também essa proposta agora na próxima sexta-feira para dialogar com o conjunto das entidades que fazem parte do processo de negociação e da mesa, para que a gente una as nossas forças para que, evidentemente, o orçamento seja aprovado e a gente supere essa primeira etapa para ir para as outras, que não são poucas, que temos ainda para continuar nas tratativas com o governo federal. Sérgio, como tu falou, o comando do Congresso vai mudar agora, né? E o presidente Lira sempre chantageou o governo com a possibilidade de colocar em votação a reforma administrativa, que acabaria, na realidade, com os serviços públicos. Ele ainda terá muito poder, mesmo saindo da presidência, né? Mas isso muda muito para os servidores? O fato dele sair já muda muito para os servidores? É muito importante, porque ele era um dos defensores dessa proposta, que era a proposta de emenda constitucional número 32, que ele era um dos defensores ferrenhos. Então, com a saída dele, a gente ganha um fôlego e, evidentemente, a posição do governo tem sido insistentemente que não vai fazer, não concorda com essa proposta de emenda à Constituição, que destrói os direitos dos servidores e precariza os serviços públicos já tão precarizados que o atual governo pegou. Então, assim, na nossa avaliação é um ponto positivo. Nós vamos nos debruçar com relação a outros temas que são de fundamental importância para os servidores, porque nós tivemos que desempenhar um grande espaço das nossas lutas para combater essa proposta, e evidentemente eu acho que foi um ponto positivo para os servidores e para os serviços públicos ela ficar esquecida. E agora a nossa missão é tentar buscar propostas que venham no sentido de reconstrução, requalificação dos serviços públicos para o nosso país. Agora, Sérgio, já há alguma tratativa com os futuros presidentes das casas legislativas sobre melhoria para os servidores? Ainda não. A nossa expectativa é que já tem aí os nomes mais ou menos que foram acordados entre eles
mas assim que tomarem posse, que forem empossadas as mesas diretoras, nós vamos estar enviando tanto para a Câmara, o presidente da Câmara, quanto para o presidente do Senado, que passa a ser o presidente do Congresso Nacional, quais são as nossas prioridades na questão do que queremos ver ser debatido no Parlamento brasileiro e bem como para o governo federal executivo. Então, temos muito o que fazer aí nesse ano de 2025. Espero que seja um ano mais positivo nesse sentido da perspectiva da organização da estrutura da administração pública federal. Como é que está essa pauta dos servidores para 2025, Sérgio? Olha, Ricardo, de acordo com o regimento da Mesa Nacional, nós temos o prazo até o dia 31 de agosto para entregar a pauta. Na verdade, nós vamos somente atualizá-la, porque durante o decorrer de 2023 e 2024, o que foi basicamente mais aprofundado nas discussões foram as questões remuneratórias, como benefícios e bem como a questão de salário. Agora a gente quer atualizar com outros temas que ainda não foram debatidos e que a gente não teve a oportunidade de nos debruçarmos sobre ele. Estaremos atualizando no decorrer dessa semana, entregaremos ao governo. Agora nós temos dois pontos que são prioritários para a gente aprofundar essa discussão agora em 2025. O primeiro é com relação à regulamentação da negociação coletiva no setor público. Como é sabido, é muito assim, inconsistente o processo de diálogo, porque o governo que está aí tem a discussão de dialogar, mas chega outro que não tem. Então é muito frágil, é uma portaria que permite as negociações, mas o governo cumpre a hora que quer, a hora que não quer. Então a gente quer aprofundar com prioridade o processo de regulamentação da Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, do qual o Brasil subscreve ela, que garante a negociação coletiva no setor público, garante o direito de greve, garante direitos sindicais, garante database. Então, uma série de requisitos que a gente tem que se empenhar para ver se conseguimos agora em 2025 emplacar essa proposta que já foi acordada entre o governo e as centrais sindicais, agora precisa ir para o Congresso Nacional para ser ratificada no Congresso Nacional e a gente passar a ter o mesmo direito de todo trabalhador e trabalhadora brasileiro, que é o direito de negociar, o direito de greve. Algumas greves que nós fizemos no decorrer de 2024, a Justiça atuou de forma muito dura contra os servidores. Multa de R$500 mil por dia, 90%, 80% dos servidores tendo que trabalhar. Esse direito não está para nós, servidores públicos, concedido. A gente quer tratar disso, quer discutir um direito legal, como todo trabalhador brasileiro tem. E um segundo ponto específico, que nós também vamos nos debruçar com muito afinco, agora também no início desse ano, é a questão de organizar as carreiras no setor público. Não é possível, nós temos mais de 300 carreiras, mais de 250 cargos na administração pública, quase 400 tabelas diferentes. Muitos dos servidores entram no serviço público com o mesmo concurso, com as mesmas exigências e só porque está em um órgão diferente do outro, a remuneração é 3 vezes maior do que a outra. Isso não pode continuar se sustentando. Então, nós queremos aprofundar também a questão das diretrizes de planos de cargos e carreiras e organizar, de fato, o Estado para que atenda melhor a população e qualifique essa questão da administração pública federal. Esses dois pontos são principais para a gente, para além dos outros. Os outros são subjetivos diante desses dois desafios prioritários que nós teremos agora em 2025. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Servidor Público Federal, venha filiar-se ao Sindicep e participe do exclusivo Clube de Benefícios, criado especialmente para você. São dezenas de parceiros, da área médica ao setor de serviços, com descontos especiais para a família Sindicep. Garanta já para você e seus dependentes as vantagens de ser filiado ao Sindicep. Estamos de volta com o secretário-geral da Condicef, Sérgio Ronaldo. Sérgio, isso é muito importante que se fale, né? Que a 151 realmente seja implementada para que isso tudo passe a ser uma política de Estado, não de governo, né? Isso é muito importante. Secretário, o ano que passou ficou marcado também pela necessidade dos trabalhadores ocuparem as ruas, né, para defender a democracia. Afinal, estivemos bem perto, muito perto mesmo, de um golpe de Estado.
Esse tema ainda vai ocupar muito a pauta dos trabalhadores do ano de 2025? Sim, ela também faz parte do nosso contexto, porque eu posso até repetir uma frase que ela está sendo muito utilizada nos últimos dias. Por que nós ainda estamos aqui? Porque resistimos com muita força, porque senão, do contrário, Ricardo, evidentemente, o destino do conjunto das lideranças sindicais, dos sindicatos, das centrais, das confederações, seriam totalmente outros. Eles queriam, inclusive, instalar um sistema de perseguição, como fizeram em 1964, a dirigentes sindicais, a quem se contrapusesse a essa posição que eles tinham. Então, no último dia 8 agora de janeiro, nós fomos ali para a Praça dos Três Poderes exigir que as instituições, o governo federal, o judiciário, o legislativo, não ousem em dar anistia a quem tentou golpear a democracia brasileira. Então, esse tema ele estará lado a lado com as nossas demandas para que todos os que fizeram aquela balbúrdia no 8 de janeiro de 2023 sejam penalizados. Eles precisam ser, isso precisa ser exemplar para que jamais ousem fazer o que tentaram fazer. Quase destrói a democracia. E o futuro das lideranças sindicais, lideranças partidárias que ousassem se contrapor a eles, jamais saberíamos o que iria acontecer. Então, evidentemente, é um dos nossos temas, para que todos os que tentaram usurpar a nossa democracia tão jovem, que sejam penalizados, que paguem pelos crimes que cometeram, e isso é uma demanda nossa do movimento social, do movimento sindical, das lideranças que evidentemente têm compromisso com o Estado brasileiro e com a democracia. Agora, Sérgio, parte desse Congresso que aí está coadunou com esses atos, inclusive alguns financiaram. Ainda assim, é possível negociar com esse Congresso? Olha, na verdade, nós temos que ter a habilidade de dialogar com todos, sensibilizá-los da necessidade de que o país, o nosso Brasil, é um país em desenvolvimento que precisa, assim, com muita força dos serviços públicos, precisa com muita força dos servidores. É fato que a grande maioria pensam diferente, mas nós não podemos deixar de, na oportunidade que tivermos, dialogar com todos, no sentido e na perspectiva de que melhores serviços públicos para o povo brasileiro. Olha que coisa extraordinária. O Brasil tem avançado em todos os sentidos. Só o tal chamado mercado, que são os especuladores, não observam isso. Mas o povo tem observado o crescimento circunstancial do nosso país na questão do emprego. O desemprego caiu como nunca tinha caído anteriormente. Hoje não se escuta mais falar que tem qualquer cidadão ou cidadã brasileira na fila do osso, como tinha anteriormente. Então, assim, a questão da economia está melhorando, apesar do mercado financeiro viver especulando. Então, eu acho que isso vem à tona também, que é a situação dos serviços públicos, melhorar para que a população brasileira não continue como vinha, de onde viemos, e daqui para frente isso vire essa página e a gente possa ter serviços públicos de qualidade. O servidor não defende somente melhorias salariais e também condições de trabalho, defende que os serviços públicos prestem. O Brasil é um dos países que mais impacto tem na receita dos trabalhadores, na questão dos tributos. Então, nada mais melhor do que devolver esses tributos em serviços públicos para a população brasileira. Então, esse vai ser nosso empenho, compartilhado com a defesa da melhoria e qualidade das condições de trabalho dos servidores, para poder prestar seus serviços com qualidade e com mais harmonia para a população brasileira. Parlamentar que não compreender que deve ser dessa forma, evidentemente estará sintonizado com outros temas, que não é o que a gente defende, evidentemente. Agora, Sérgio, a luta dos trabalhadores precisaria de mais ressonância, né? Precisa de mais ressonância no Congresso. E para isso, não seria necessário elegermos mais trabalhadores? Olha, nós já chegamos a ter mais de 70 parlamentares no Congresso Nacional do setor dos trabalhadores.
quer seja do setor público, quer seja mas que representava a classe trabalhadora. Hoje esse contingente é menos de 30. Então, é um tema que a gente vai ter que nos debruçarmos com muita propriedade sobre ele, para que nós possamos ter também dentro do parlamento, não só nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, mas no Congresso Nacional, a nossa bancada de representação. Todos os segmentos da sociedade brasileira têm suas representações lá dentro do Congresso. Todos, do agronegócio, dos banqueiros, todos os setores. Então, o trabalhador, nós somos, olha, Ricardo, nós temos um contingente de quase 12 milhões de servidores e servidoras do setor público, municipais, estaduais e federal no nosso país. Se a gente se organizar e fizer um debate para conscientizar os servidores dessa necessidade, a gente coloca uma bancada muito boa no próximo pleito, que é 2026, dentro do Congresso Nacional, e aí a gente vira essa página negativa que estamos vivenciando com relação ao nosso parlamento brasileiro. Mas, Sérgio, esse tema está sendo debatido dentro dos sindicatos, dentro da confederação, com os trabalhadores? É um dos temas. Nós deliberamos agora na última reunião que realizamos no dia 16 com o nosso sindicato, que vamos, a partir do mês de março, realizar seminários regionais com nossos sindicatos em todo o país. Entre os temas que iremos tratar com nossos sindicatos, com nossa liderança, está a questão da necessidade da nossa representação com mais circunstâncias dentro do Parlamento Nacional. Sérgio, infelizmente nosso programa está chegando ao fim, o tempo realmente é pequeno. Queremos te agradecer e queria que tu deixasse uma palavra aí para para a nossa audiência. Olha, fazer aqui um alerta aos servidores e servidoras e toda a sociedade brasileira para continuarem atentos, porque evidentemente nós não ainda conseguimos furar a bolha e superar com relação a implementar os nossos desafios. Continue acompanhando as informações pelas redes sociais do nosso sindicato, pelas redes sociais da nossa confederação, que evidentemente deverão vir muitas aí nos próximos períodos, nas próximas semanas. E fiquem atentos, atendam os chamados dos nossos sindicatos para que as orientações adequadas sejam repassadas. Muito cuidado com as mensagens falsas. Tem muita gente propagando mensagens falsas e as mensagens corretas, as informações adequadas, vocês conseguem, evidentemente, através dos nossos sindicatos, da nossa confederação. Até a próxima e estamos à disposição a qualquer momento que necessário for. Obrigado, Sérgio. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!